Números capítulo 21. A serpente de bronze. Mais murmuração, e o maná é considerado pão miserável. Este capítulo põe diante de nós de um modo proeminente a formosa e conhecida instituição da serpente de metal, esse grande tipo evangélico. Então, partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois, aqui, nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Versículo 4 e 5. E sempre a mesma triste história, as murmurações do deserto. Era muito bom fugir da terra do Egito quando os terríveis juízos de Deus caíam rápida e sucessivamente sobre aquele país. Nessa altura havia pouco atrativo nas panelas de carne, nos pepinos, porros, e nas cebolas, quando estavam em relação com as terríveis pragas mandadas pela mão do Deus ofendido. Mas agora as pragas estão esquecidas, e só são lembradas as panelas de carne. Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Êxodo 16 verso 3. Que linguagem! O homem preferiria sentar-se junto às panelas de carne numa terra de morte e trevas, a andar com Deus no deserto e comer pão do céu. O Senhor mesmo havia feito descer a sua glória sobre as próprias areias do deserto, porque os seus remidos estavam ali. Havia descido para suportar toda a sua provocação, para sofrer as suas murmurações no deserto. Tanta graça e excessiva condescendência podiam muito bem ter despertado neles espírito de grata e humilde sujeição. Mas não, a primeira aparência de provação basta para despertar neles o grito de quem nos dera que nós morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito. As serpentes ardentes, na morte. Porém, depressa tiveram de provar os frutos amargos do seu espírito de murmuração. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Versículo 6. A serpente era a origem do seu descontentamento, e o seu estado, depois de mordidos pelas serpentes, estava bem calculado para lhes revelar o verdadeiro caráter desse descontentamento. Se o povo do Senhor não quer andar alegre e contente com ele, terá de provar o poder da serpente. Que poder terrível, seja qual for o modo em que seja experimentado. A mordedura da serpente despertou em Israel o sentimento do seu pecado. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Versículo 7. Aqui, pois, estava o momento para a graça desse se manifestar. A necessidade do homem tem sido sempre a ocasião para a manifestação da graça e misericórdia de Deus. No momento em que Israel pôde dizer: havemos pecado, não houve mais impedimento. Deus podia atuar, e isto era suficiente. Quando Israel murmurou, teve por resposta a mordedura das serpentes. Quando Israel fez confissão, a graça de Deus foi a resposta. No primeiro caso, a serpente foi o instrumento da sua miséria. No segundo, era o meio da sua restauração e bênção. A serpente de bronze, a vida, posta sobre uma haste, um tipo de Cristo na cruz. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Versículo 8. A própria imagem do que havia feito mal foi levantada para ser a conduta pela qual a graça divina podia correr, em rica abundância, para os pobres pecadores mordidos. Admirável tipo de Cristo sobre a cruz. É um erro muito frequente considerar o Senhor Jesus antes como aquele que impede a ira de Deus e não como o meio do seu amor. Que suportou a ira de Deus contra o pecado é uma verdade. Porém, há mais do que isto. Ele veio a este miserável mundo para morrer sobre a cruz maldita, a fim de que, por meio da morte, pudesse abrir os mananciais eternos do amor de Deus ao coração pecador rebelde. Isto constitui uma grande diferença na manifestação da natureza e caráter de Deus ao pecador. Nada poderá reconduzir um pecador a um estado de verdadeira felicidade e santidade senão a sua confirmação na fé e gozo do amor de Deus.
O primeiro esforço da serpente, quando, no jardim do Éden, atacou a criatura, foi abalar a sua confiança na bondade e no amor de Deus, e assim suscitou o descontentamento com o lugar em que Deus o havia posto. A queda do homem foi o resultado, o imediato resultado, de duvidar do amor de Deus. A restauração do homem tem de resultar da sua crença nesse amor, e é o próprio Filho de Deus quem diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3 verso 16. Ora, em relação imediata com o precedente relato que o Senhor expressamente nos ensina que ele era o antítipo da serpente de metal. Como o Filho de Deus enviado do Pai, era seguramente o dom e a expressão do amor de Deus por um mundo perdido, mas tinha também de ser levantado na cruz em propiciação pelo pecado, porque só assim podia o amor divino satisfazer as exigências do pecado moribundo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda a família humana tem sentido a mordedura mortal da serpente, mas o Deus de toda a graça encontrou um remédio em aquele que foi levantado na cruz de maldição, e agora chama pelo Espírito Santo, enviado do céu, a todos os que se sentem mordidos para olharem para Jesus a fim de terem vida e paz. Cristo é a grande ordenação de Deus, e por ele é proclamada salvação de graça, livre, atual e eterna a todo pecador, uma salvação tão completa, de tal modo fundada e tão compatível com todos os atributos do caráter divino e todas as exigências do trono de Deus, que Satanás não pode levantar uma simples objeção a seu respeito. A ressurreição é a justificação divina da obra da cruz e da glória de aquele que nela morreu, de modo que o crente pode gozar o mais profundo descanso quanto ao pecado. Deus tem todo o seu prazer em Jesus e, visto que contempla todos os crentes em ele, acha também o seu prazer neles. E note-se, a fé é o instrumento mediante o qual o pecado lança a mão da salvação Cristo. O israelita ferido tinha apenas de olhar e viver, olhar não para si nem para as suas feridas ou para os que o rodeavam, mas direta e unicamente para o remédio de Deus. Se recusava ou descurava olhar para esse remédio, nada mais havia para si senão a morte. Era chamado para fixar atentamente o seu olhar no remédio de Deus, que estava levantado de tal forma que todos podiam vê-lo. Não havia vantagem alguma em olhar para qualquer outro lado, porque a palavra era: será que viverá todo mordido que olhar para ela? O israelita mordido só tinha a serpente de metal, porque a serpente ardente era o único remédio de Deus para o israelita mordido. Olhar para qualquer outro lado equivalia a nada receber, olhar para o remédio de Deus era receber a vida. Assim é também agora. O pecador é chamado para olhar simplesmente para Jesus. Não se lhe diz para olhar para as ordenações, para olhar para igrejas, para os homens ou anjos. Não há socorro em qualquer destas coisas, e portanto ele não é chamado para olhar para elas, mas exclusivamente para Jesus, cuja morte e ressurreição constituem a base eterna da paz e esperança do crente. Deus assegura-lhe que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, e não se perde. Isto deve satisfazer inteiramente o coração e a consciência. Deus está satisfeito e nós devemos estar também satisfeitos. Suscitar dúvidas é negar o relato de Deus. Se um israelita tivesse dito: como sei eu que olhando para a serpente de metal me restaurei? Ou se começasse a estar preocupado com a grandeza e natureza irremediável da sua doença, e argumentasse com a aparente inutilidade de olhar para a ordenação de Deus, em suma, se qualquer coisa, não importava o que fosse, o tivesse impedido de olhar para a serpente ardente, seria uma positiva rejeição de Deus, e a morte teria sido o resultado inevitável. Assim, no caso do pecador, no momento em que ele está habilitado a deitar um olhar de fé a Jesus, o seu pecado desaparece. O sangue de Jesus, à semelhança de uma poderosa corrente de limpeza, corre sobre a sua consciência, tira todas as manchas e deixa-o sem mácula nem ruga nem coisa semelhante, e tudo isto, também, à própria luz da santidade de Deus, em que nenhum átomo de pecado pode ser permitido. Mas, antes de terminarmos as nossas meditações sobre a serpente de metal, será bom notarmos o que podemos chamar a intensa individualidade que caracterizava o olhar do israelita mordido para a serpente. Cada qual tinha de olhar por si.
Ninguém podia olhar por outrem. Era uma questão pessoal. Ninguém podia ser salvo por procuração. Havia vida num olhar, mas era preciso deitar esse olhar. Era preciso haver um elo pessoal, contato direto e pessoal com o remédio de Deus. Assim era então, e assim é agora. Temos nós próprios de tratar com Jesus. A Igreja não nos pode salvar, nenhuma ordem de sacerdotes ou de ministros pode salvar-nos. Tem que haver o laço pessoal com o Salvador, de contrária não há vida, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Esta era então a ordem de Deus, e é esta a ordem de Deus agora, porque como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Recordemos as duas palavras como e assim, porque elas se aplicam a cada pormenor no tipo e no antítipo. A fé é uma coisa individual, o arrependimento é uma coisa individual, a salvação é uma coisa individual. Nunca esqueçamos isto. De certo, há no cristianismo união e comunhão, mas nós temos de tratar com Cristo por nós mesmos, e devemos andar com Deus nós mesmos. Não podemos nem obter vida nem viver pela fé de outro. Existe, repetimos com ênfase, uma individualidade intensa em cada fase da vida do cristão e na sua carreira prática. Não continuaremos com os nossos comentários sobre a figura familiar da serpente de metal, mas rogamos a Deus que habilite o amigo a meditar sobre ela por si mesmo, e a fazer uma aplicação pessoal e direta da verdade preciosa contida numa das mais notáveis figuras dos tempos do Velho Testamento. Que o Senhor o leve a contemplar com mais profunda e humilde fé a cruz e a embeber a sua alma no precioso ministério ali apresentado. Que não se dê por satisfeito apenas em receber vida por um olhar à cruz, mas procure entrar mais no seu profundo e maravilhoso significado, e estar mais devotadamente ligado àquele que, quando não havia nenhum outro meio de libertação, se entregou a si mesmo voluntariamente para ser moído nessa cruz de maldição por nós e para nossa salvação. A graça de Deus faz provisão, e sobe um cântico de louvor. Terminaremos os nossos comentários sobre Números 21 chamando a atenção do amigo para os versículos 16 a 18. E dali, partiram para Bir, este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés, ajunta o povo e lhe darei água. Então, Israel cantou este cântico, e sobe, poço, e vós cantai dele, tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. Esta passagem, vindo num momento como aquele relacionada com o que a precede, é notável. As murmurações já não se ouvem, o povo está a aproximar-se das fronteiras da terra prometida, os efeitos das mordeduras das serpentes desapareceram, e agora, sem qualquer vara, sem qualquer pancada, o povo é provido de refrigério. Que importa que os amoritas, os moabitas e os amonitas estejam em redor deles, ainda que o poder de Sem se oponha no caminho, Deus pode abrir um poço para seu povo e dar-lhes, apesar de tudo, um cântico. Ó! Deus é o nosso Deus! Quão bom é seguir os seus atos e caminhos com o seu povo em todas estas cenas do deserto! Possamos nós aprender a confiar em Ele implicitamente e a andar com Ele, dia a dia, em santa e feliz sujeição. Esta é a verdadeira senda de paz e bênção.